Filmes de terror, em sua grande maioria, têm uma história bem rasinha, a profundidade de uma piscininha de criança. E é por isso que eu amei A Libertação, porque o filme ele tem várias camadas, além do que a gente está acostumado no gênero de terror. Aqui, as coisas ruins não acontecem só porque a família se mudou para uma casa e nessa casa tinha um demonião. Não. O demonião, ele sente que o ambiente está propício para ele se instalar. A família já estava com problemas sérios. A mãe e a avó são pessoas de caráter duvidoso e tudo já estava dando errado antes mesmo deles se mudarem para casa. E geralmente a gente não conhece tantos personagens, principalmente nesses filmes com temática sobrenatural, que a família se muda para uma casa nova, que geralmente é velha, e aí a merda toda começa a acontecer. Aqui o filme corta esse caminho. Tudo começa na casa mesmo, porque realmente tem uma entidade ali, mas o filme nos poupa de toda a mudança e desempacotar a caixa e conhecer a casa e blá blá blá. Em A Libertação, o terror ele é construído aos poucos. Vamos conhecendo a história da família e principalmente da Ebony, que é a mãe das crianças, e também da mãe dela, a Alberta. E em vários momentos do filme a gente vai mudando de opinião sobre essas duas. Tem hora que você sente empatia pela Ebony ou acha ela foda, aí ela vai e faz alguma merda e tu fica assim, tipo, amiga, assim não tem como te defender. Aí depois do nada de novo você pensa, poxa, essa mulher só sofre. Aí ela vai e faz alguma merda e tu pensa, porra, você também não se ajuda. E olha, eu vou ser muito sincera aqui. Não dá pra você assistir esse filme com uma visão de alecrim dourado e politicamente correto. Você precisa se colocar no lugar dela pra entender tudo aquilo que ela tá passando. Porque do contrário, você só vai achar ela uma vaca mesmo. Mas como eu disse, o filme ele tem muito mais profundidade do que isso. Então, vamos ao enredo. Em A Libertação, nós conhecemos a família Jackson, que é composta pela Ebony, a mãe, e os seus 3 filhos. O Nate, que é o mais velho, pausa para dizer que eu estou curiosíssima para ver como vai ser a última temporada de Stranger Things, com esse ator desse tamanho todo interpretando um pré-adolescente. Temos a Chanté, a irmã do meio, e o André, o irmão caçula. Morando junto com eles também tem a Alberta, a mãe da Ebony. A Ebony se divorciou do pai das crianças, que agora tá no Iraque, e parece que os dois estavam brigando pela guarda das crianças, porque o pai deles alega que ela usava drogas, bebia, só que mesmo assim a justiça deixou os filhos ficarem com a Ebony, porém com a condição de que ela fizesse o acompanhamento com assistente social. Além do problema com o marido, a Ebony também tem problemas com a mãe, que faz comentários desnecessários na frente dos filhos dela, desrespeitando ela, se metendo em como ela cria os filhos e cuida da casa. Só que conforme o filme vai passando, você vai descobrindo que aquela senhora religiosa não é tão legal assim. Ela fazia coisa muito pior com a Ebony e só mudou depois que ela entrou pra igreja. E por esse motivo, a Ebony tem muito ressentimento dela. Ela guarda uma mágoa muito grande por agora a mãe dela ser uma boa moça, sendo que na infância dela, ela tratava ela muito mal. As cenas de interação das duas são sempre muito tensas e são muito esclarecedoras de por que a Ebony é do jeito que é e por que ela trata a mãe dela tão mal. Onde será que eu aprendi isso, hein? E sinceramente são os melhores diálogos do filme. Só que a relação delas não é apenas isso. Em uma outra cena, a gente vê as 3 mulheres da casa, a Alberta, a Ebony e a Chanté, uma trançando o cabelo da outra, enquanto a família toda tá assistindo um filme. E a Ebony tá falando ali as falas do filme, a Alberta entra na brincadeira e fala também, e aí a Chanté também, por último, começa a falar também junto com elas. É uma cena bonita, uma cena familiar, que mostra que não tem só ódio dentro daquela casa, que eles têm uma relação apesar de tudo. Outra coisa que nós descobrimos é que a Ebony, mesmo com tanta raiva da mãe dela, tá pagando o tratamento do câncer dela há mais de 1 ano sem que ela soubesse. E ela só descobriu porque a Ebony atrasou o pagamento dos últimos 2 meses. Então a gente entende também por que a Ebony tem tantos problemas financeiros. Porque além de estar sustentando 3 crianças sozinha, enquanto o ex-marido tá no Iraque, ela também está pagando pela quimioterapia da mãe, que a gente sabe que nos Estados Unidos não é uma coisa muito fácil de fazer. O Walter White, por exemplo, começou a fabricar metanfetamina por causa disso. You're goddamn right.
E o que piora a situação da Ebony é que ela é uma pessoa violenta com os filhos. Ela não espanca eles nem nada, mas em uma das primeiras cenas, quando o André desrespeita ela na mesa, ela dá um tapa na boca dele e com a força do tapa, a boca dele começa a sangrar. Infelizmente, eu fui criada com uma certa violência. Como a maioria das crianças brasileiras, a gente aprendeu apanhando. E eu não vou levantar uma pauta aqui do que é certo ou que é errado. Só que assistindo as cenas, se você foi criado como eu, você até dá um pouquinho de razão pra Ebony. Em alguns momentos eu pensava, é isso mesmo, tá certa, faria igual. Como, por exemplo, quando um vizinho joga uma pedra na cabeça do Nate quando eles estão voltando da escola. Ele joga com tanta força que chega a sangrar a cabeça dele. Quando ele chega em casa e a Ebony vê ele sujo de sangue, ela vai como um trator até a casa do menino, bate nele, chuta ele, joga ele no chão e ainda fala, chama lá tua mãe que eu vou bater nela também. Tá certa? Talvez não, talvez sim, não sei. Só que a Ebony ser violenta e beber não é uma boa combinação. Inclusive, nós descobrimos que ela já foi presa. Não falo o motivo, mas provavelmente é por causa dessas duas coisas. Então, quando as coisas estranhas começam a acontecer e começam a atingir os 3 filhos dela, que começam a agir diferente e fazer coisas inexplicáveis, fica difícil de convencer a assistente social de que a Ebony não está maltratando os filhos. E a culpa da Ebony tá em não saber controlar a situação. Em vários momentos ela tem escolhas erradas e ela tá sempre exaltada. E aí na hora que ela tem razão em estar exaltada, ela já perdeu a credibilidade dela. Então é assim que acabam tirando ela pra louca. E quem tá vendo de fora só vê uma mulher desequilibrada que é um perigo pros filhos. Porém nós, espectadores, estamos vendo que algo de sobrenatural está mesmo acontecendo. E está afetando não só a Ebony, como as 3 crianças. É cheiro ruim estranho pela casa, moscas aparecendo, barulhos à noite, pássaro batendo na janela e morrendo, o André que fica sonâmbulo pela casa e fica batendo nas coisas, se machucando, até chegar no ponto que o André, possuído pela entidade, ataca e mata a avó. E a Ebony, ela até tenta fugir com os filhos, mas aí eles já estão possuídos, ela tá ali no carro com eles, eles começam a falar coisas estranhas e o olho fica todo preto, e aí ela sai do carro desesperada pedindo por ajuda, e essa é a hora em que o demônio aproveita a situação pra descredibilizar ela mais um pouquinho, porque quando as pessoas chegam pra ajudar, as crianças estão ótimas, elas só estavam dormindo no carro, e aí todo mundo acredita que o problema é a Ebony. Ela acaba perdendo os filhos, que são levados pra um orfanato, e ela é quase internada, só que a assistente social acha melhor não internar ela. E aqui o que eu achei legal é que quando eles levam o André, eles levam ele pro hospital porque ele tá tendo comportamentos muito estranhos, a própria assistente social e os enfermeiros veem que de fato tem alguma coisa muito errada com ele, porque ele consegue se soltar das amarras, escalar a parede, sabe, tal. Então alguma coisa estranha com essa criança, não é hiperatividade isso aqui não. E eu gostei disso porque primeiro o demônio faz a Ebony ser desacreditada e depois quando as crianças estão longe da mãe, ele vai e toma posse de vez. Mas graças a uma profeta evangelista que surge na vida da Ebony, ela descobre tudo o que tá acontecendo com o filho dela e as duas armam um plano pra pegar o André de dentro do hospital, levar pra casa e fazer a libertação. O filme tem uma pegada religiosa muito boa, ele é todo evangélico, não é católico igual a gente tá acostumado, que são sempre padres e bispos e pedir autorização da igreja católica, não é assim que funciona nesse filme. Nesse filme, a pessoa que está agindo em nome de Deus, ela pode ter o poder de fazer a libertação. A Alberta, mãe da Ebony, ela tentava trazer a religião pra dentro de casa, só que a Ebony não permitia, por causa de um trauma que ela sofreu graças à mãe. Uma vez ela pediu socorro a Deus e como Deus não respondeu, ela nunca mais tentou falar com ele. Só que quando a libertação que a pastora tá fazendo começa a dar errado, a Ebony se vê obrigada a assumir o controle da situação. Ela pede socorro a Deus para conseguir salvar o filho dela e esse poder é concedido numa cena bem forte. Eu que não sou religiosa fiquei arrepiada. E por fim, ela consegue salvar o seu filho André e os seus outros 2 filhos. Porque por mais que a possessão fosse em cima do André, os 2 também estavam sendo afetados. Tanto que quando está acontecendo a libertação, fica mostrando cenas do Nate e da Chantê, mostrando o que está acontecendo com eles. Depois da libertação, as crianças elas ainda são tiradas da Ebony, porque não tem como ela provar o que aconteceu, e ela tá um caco, tá destruída, ela tomou uma surra. É outra coisa que eu achei legal
também, porque em filme de possessão, joga a pessoa na parede, e joga a pessoa no teto, e bate a pessoa no chão, e a pessoa no dia seguinte tá ótima, tá com um arranhãozinho assim na testa, tá tudo bem. A Ebony não, a Ebony ficou um caco, a Ebony estava um lixo, a bichinha apanhou pra caralho. E aí as crianças foram tiradas dela, só que agora, como ela tem a comprovação de que Deus existe, ela deixou nas mãos dele e ela disse que se for da vontade dele, as crianças vão voltar pra ela. E dito e feito, 6 meses depois, ela tem os filhos de volta. O filme ele é muito bom, de verdade. A atuação da Andra Day é surreal. Eu esqueci completamente que era um personagem, parecia que eu estava assistindo uma pessoa real ali, vivendo aquilo. A Ebony é uma pessoa desequilibrada, mas dá pra ver que ela tá tentando o máximo dela e ela tá tentando fazer as coisas do jeito que ela sabe. E ela tá educando os filhos do jeito que ela foi educada. Eu tô tentando, de verdade. Acho até que é uma lição sobre não reproduzir os nossos traumas e também de olhar para os nossos pais com outros olhos. Porque como eu falei, eu, por exemplo, eu apanhei quando era criança. Não fui espancada nem nada. Eu tomava uma chinelada na bunda quando fazia alguma coisa errada. Só que a minha mãe contando como os pais dela era muito pior. E não é que eles sejam pessoas ruins, eles foram criados dessa forma. E aí a gente vai quebrando o ciclo e não vai repetindo as mesmas coisas. Então, da mesma forma que os nossos pais têm que ter empatia com a gente para não reproduzir o trauma deles, a gente tem que ter empatia com os nossos pais para saber que eles só estão reproduzindo aquilo que eles sabem. Ninguém é perfeito. E isso que eu tô falando de olhar para os nossos pais com outros olhos não se aplica à mãe da Ebony, porque o que ela faz com a Ebony é uma violência imperdoável. Aparentemente, ela deixou um cara entrar em casa a filha dela. Isso não é explicado, a gente só vê os flashes de memória da Ebony, então não sei quem é o cara, não sei se o cara pagou a mãe dela ou se a mãe dela só deixou, só sei que ela fala que a mãe dela deixou. Então, esse tipo de violência a gente não perdoa. Eu não sei como ela ainda tinha estômago pra deixar a mãe dela morar com ela e ainda pagar o tratamento de câncer dela. Eu ia querer ela bem longe de mim. E aí, em contrapartida, os filhos dela também têm uma visão ruim dela. Eles só veem o lado ruim, que é o que predomina. O Nate, por exemplo, ele é um cagão na rua. O menino taca a pedra nele, ele não faz nada. Ele sai andando e vai pra casa. Mas ele vai pra cima da Ebony. Ele enfrenta ela e agride a própria mãe. Isso talvez seja um reflexo do que ele vê a mãe fazendo com a avó. Porque em alguns momentos, a Ebony meio que ameaça fisicamente a mãe. Mãe, cala a porra da boca. Eu já quebrei vagabundas por muito menos que isso. Se não fosse velha e doente, eu arrebentaria você no meio agora. Tá vendo? São muitas camadas. Outro ponto é que os filhos não entendem a situação financeira da mãe. A Chanté, ela quer um celular, ela quer uma festa de aniversário e ela fica meio puta quando a mãe dela tá tentando empurrar um pouquinho mais pra frente. Do que tá tão cansada assim, hein? De ser pobre. Eu também. E, gente, eu sou pobre, eu cresci pobre. E quando a minha mãe não podia me dar alguma coisa, eu sabia que era porque a gente era pobre. E aí eu não ficava insistindo, né? A Chanté não é uma criança, ela é uma adolescente. Então ela tem consciência das coisas. Agora, chega de falar da relação da família, vamos falar do terror. Como eu disse no começo do vídeo, o terror ele é construído aos poucos. Ele vai acontecendo e às vezes ele vai até ficando em segundo plano por causa dos problemas da família. Mas é aí que ele vai ficando mais forte, porque quanto mais problemas eles têm, mais a entidade se apropria das crianças. E quando o momento oportuno vem, ele envolve o André e consegue possuir ele por completo. No meu último vídeo, falando de Longlegs, eu falei que todo filme de terror tem algum problema. Nesse caso aqui, eu acho que são os efeitos especiais. E mais específico que isso, eu acho que os problemas são diretamente com o menino, o André. Botaram muito CGI no rosto dele pra ficar assustador, até nas cenas que ele tá escalando parede, flutuando e tal. E eu acho que talvez uma maquiagem mais pesada ficaria um pouco melhor. Mas ok, também não é nada demais, nada que atrapalhe a sua experiência com o filme. Até porque uma coisa interessante nesse demônio, que além de subir paredes, levitar e desaparecer na frente das pessoas, ele também consegue se transformar em outras pessoas. Então quando começa a libertação, o André tá lá e de repente ele se transforma na mãe da Ebony, que nessa altura já morreu. E aí ela tá toda estranha, com os dentes pontudos, parecendo um vampiro, sabe? E depois também, pra torturar a Ebony, ele se transforma nela mesma. Então achei legal esse negócio da transformação. Assim, não é muito plausível, mas ficou legal. Então essas diferenças, assim, do demônio, da possessão que a gente tá acostumado, eu gostei. Que são que ele possuiu o André, só que através dele ele consegue controlar os outros irmãos. E também isso de ficar mudando, conseguindo se transformar em outras pessoas. Tem cenas de levitação e machucar
explicado. Achei bem diferente também o Nate, que quando tá acontecendo a libertação do irmão, ele tá com as unhas gigantes, ele começa a se rasgar todo, porque ele também tá possuído. A Chantelle levita com furos nas mãos e começa a chorar sangue. Bem dramático, bem terrorzão de possessão mesmo. Por esses motivos eu gostei tanto do filme. Ele mesmo trazendo essa pauta séria da violência doméstica, do alcoolismo, dos problemas familiares. Aí ele traz uma história antiga de possessão, uma coisa que já aconteceu e não tá acontecendo por acaso, tá acontecendo porque o ambiente tá propício pra isso. Achei muito bem construído. São 2 horas quase de filme. Eu gosto de filme longo, filme que dá tempo assim de explicar a história do começo ao fim, sem deixar pontas soltas. Tem uma mensagem religiosa forte. É o terrorzão dos crentes. Os crentes estão sem filme de terror, né? Sempre católico ou outra religião. Os crentes ganharam um filme de terror. Te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Atuação boa, história boa, efeitos especiais mais ou menos. O filme é ótimo. Comenta aqui embaixo se você gostou tanto quanto eu desse filme ou o que foi que você achou dele. E você pode sugerir também outros filmes para eu trazer aqui pro canal. Até a próxima e um beijo.